Fala pessoal, estamos aqui mais uma vez para mostrar para vocês como é que eu faço os meus posts. Esses dias eu estava na caixinha. Eita, desculpa. Esses dias na caixinha de perguntas o pessoal perguntou, né, como é que eu fazia os meus posts, como é que eu faço para fazer uns posts dessa forma. Bom, a primeira coisa que você precisa entender é o seguinte: os teus posts eles vão passar por evolução, tá? E essa é a primeira coisa que você precisa entender. Os teus posts eles vão evoluir. Vão ser uma merda, vão ser muito ruins, vão ser medianos e vai chegar uma época que vai ficar muito top. E aí é que a tendência é melhorar, tá bom? E hoje eu vou falar para vocês como é que eu faço os meus posts. Não são perfeitos, não são maravilhosos, não são as coisas mais lindas do mundo, mas tenha certeza que ajuda quem precisa, tá bom? E se você caiu aqui de paraquedas, o meu nome é Júnior, eu sou fisioterapeuta. Durante muito tempo na minha vida eu consegui pacientes usando o Instagram, tá? E eu estou aqui para te ajudar a divulgar o teu próprio produto, o teu próprio serviço no Instagram e, consequentemente, conquistar aquilo que você sempre sonhou. Seja agenda lotada, seja independência financeira, sem papo, sem conversinha fiada. A gente está aqui para te ensinar, para aprender junto o que o que dá mais resultado. Se ainda não me segue no Instagram, segue lá, é JR Alves e tamo junto, tá bom? Vou compartilhar com vocês aqui a minha tela e vamos lá mostrar aqui para vocês. A primeira coisa que você precisa saber é o seguinte: eu preciso ter uma base, eu preciso ter uma ideia do que eu quero. Eu vou até colocar isso aqui escrito no primeiro slide, que é para você não se perder, tá? A primeira coisa, o primeiro ponto é: eu preciso ter uma ideia. Júnior, isso parece meio que clichê, mas não é clichê. Quando eu falo ideia, eu falo na big ideia, na grande ideia. Aquela ideia que vai transformar a vida do teu cliente, a vida do teu seguidor. E até aí, isso aqui é muito, mas muito importante, tá? Você precisa entender isso. Qual é a ideia? Quando você faz um post, essa tua ideia, ela tem que se basear em duas coisas, tá? Eu vou fazer duas coisas são importantes para você se basear na hora de fazer de produzir o teu post. Primeira coisa é o seguinte: Ctrl+C. Qual é a dor do meu seguidor, tá? O que é que dói no meu seguidor? Vou falar sobre isso. E o segundo ponto: qual é o seu desejo? São duas coisas que você precisa ficar ligado. Todo mundo tem um medo. Todo mundo tem uma coisa que dói, que lhe incomoda, que não queria que acontecesse, que é chato, que não é que, poxa, cara, isso aqui, sabe? Por exemplo, quando a gente fala de Instagram, qual é a dor de todo mundo? A dor de todo mundo é você fazer um post, tá? E ninguém curtir, cara. É você fazer um post, e a galera olhar para aquilo ali, acha até bonito, acha até um design bonito, mas não curte, não comenta, não compartilha e, cara, ferra seu engajamento isso. Isso é uma dor, isso dói. A dor é que eu não. A minha dor é os meus seguidores não por exemplo, não engajarem com as minhas publicações. Tá? Essa é a minha maior dor. O meu post vai ser agora em cima da dor dele. Como fazer seus seguidores engajarem. Entende qual que é a sacada? Quando a dor do meu seguidor, da pessoa que me segue, e ela quer trabalhar com o Instagram, ela quer vender no Instagram, o que acontece? A dor dela
Talvez uma das é que as pessoas não interajam com ela nas redes sociais. Essa é a dor. A minha dor é que esse pessoal não consegue interagir comigo. Talvez você seja, por exemplo, um fisioterapeuta. Aí você pensa assim, qual seria a dor de uma pessoa, de um possível cliente para um fisioterapeuta? A gente está muito acostumado a achar que é só dor, que é só a dor física, a dor ciática, para quem não sabe, eu sou fisioterapeuta, tá? A dor ciática, a dor dor de cervical, dor no pescoço, dor de articulação, mas não é essa que eu estou falando. É algo que vai muito mais além disso. Por exemplo, existem pessoas que não conseguem, eu falo isso com propriedade, que já tive muitos pacientes assim. Existem pessoas que não conseguem pegar os seus próprios filhos no colo por conta de uma dor no braço, uma dor no ombro. Essa é uma dor. Não é a dor do ombro, é a dor de não conseguir pegar o filho no colo. Quando você entende qual a dor do seu prospecto, qual é a dor do seu seguidor, você atira nela. Mas você não atira para ferir. Você não atira para machucar a pessoa. Você atira para mostrar para ela que você tem a solução. Tá? Então é basicamente isso. Por que eu estou falando isso? Eu estou falando isso o seguinte. Pronto. Eu falei da dor. Eu agora falando do desejo. Cara, tem muita gente que quer liberdade financeira, que é o que todo mundo prega aí. Isso é um desejo, o cara quer ficar rico, quer ganhar dinheiro. E o que é que ele faz? Isso acontece muito com o pessoal do marketing de afiliado. O que é que eles fazem? Botam uma galera dizendo que vende para outros afiliados e andando de Mercedes, andando de Audi. Isso vai despertar o desejo das pessoas. Isso é trabalhar o desejo. Tá? Se eu fosse ser um pouco mais... se eu fosse chegar um pouco mais, voltar um pouco ao que eu já tinha dito, talvez o desejo do teu paciente seja pegar o filho no colo, tá? E isso tem uma importância surreal. Mas essa é a primeira base, a primeira coisa que você precisa entender na hora de fazer uma publicação. Os teus textos, principalmente, eu dei aqui para vocês, falei para vocês aqui a base geral de um post, tá? Isso aqui é geralzão, vai nisso aqui que vai dar certo, se não der certo não tem como. É isso aqui pronto, tá? Eu tive a minha ideia baseada na dor do meu seguidor e no desejo dele. Depois que eu faço isso, o que é que eu preciso, tá? Aí existe o título, tá? Que são as headlines, o título são as headlines. Qual é o objetivo do título, tá? Se você está fazendo qualquer título, cara, rever isso aí, porque os teus títulos eles precisam eles precisam de duas coisas, tem dois objetivos na verdade. O primeiro é atiçar a curiosidade do teu seguidor, tá? Despertar a curiosidade. Despertar a curiosidade. Despertar a curiosidade do teu seguidor, tá? E despertar a curiosidade e a urgência, tá? E a urgência, no sentido que ele fala assim, poxa, eu preciso ler isso. Eu preciso ver do que é que ele está falando. O teu título, ele precisa chamar a atenção. Normalmente os títulos que começam, como fazer isso? 7 passos para fazer aquilo. 10 formas de não sei o que. 10 formas para isso. 10 formas para aquilo, são os que melhores funcionam, tá? E tem dica dessa no meu Instagram também. Pronto. Partir esses 2 pontos principais, a minha grande ideia do título, baseado na dor e no desejo do meu cliente, e o título que chame desperte a curiosidade e despertar a urgência. Mas aqui tem um porém, eu vou até colocar em vermelho aqui, que é para você não peque nisso, tá?
Quando você desperta a curiosidade do cliente, quando você fala assim, eu vou te contar como ganhar 10 mil reais em 2 dias, por favor, como é que eu vou falar, meu Deus? Mate a curiosidade dele. Não fala assim, eu vou te contar isso depois. Não rola. Não faz essa besteira. Se você chegou para ele e você deu ideia no título de que vai falar sobre alguma coisa, por favor, fala. Não diz que vai contar depois, que isso é feio e pega muito, mas muito mal para você. Tá bom? Combinados assim? Pois é. E aí o que é que eu faço? Eu já tenho a minha ideia, já tenho o meu título, mas às vezes sempre é no final. A base dos meus posts é o seguinte: eu gosto de usar fotos, tá? Duas situações, duas coisas que eu gosto de usar e tenha certeza que não vão faltar. Fotos minhas, tá? E fotos de alguma circunstância. Tá? Mais ou menos isso. Como assim? As fotos minhas, quando eu apareço, as pessoas olham para os meus posts, elas me veem no meu post, então elas entendem que aquele tipo de post tem relação comigo. As fotos de algumas circunstâncias já é uma característica minha. Não sei se você acompanhou e você chegou a ver a publicação sobre os tipos de seguidores. O que normalmente eu faço? Eu pego, tá? Para usar como fundo das minhas imagens, eu pesquiso normalmente algumas fotos que tenham relações com aquilo que eu vou falar, tá? Seja de uma forma bem-humorada ou seja de uma forma séria, tá? Por exemplo, eu falei sobre seguidores. E aí eu vou pesquisar sobre seguidores e eu vou ter algumas opções, tá? Inclusive a que eu usei foi essa aqui dos pinguins. Eu tenho os patinhos, tá? Eu usar os patinhos aqui, eu usar os pinguins, foi uma alternativa que eu achei um pouco que mais bem-humorada para poder discutir aqui, ó, sobre o tema, para chamar um pouco mais de atenção. E aí o que é que eu faço? Eu não usei ela como um plano de fundo, tá? Eu removi os contornos. E quando eu não uso a foto como um plano de fundo, eu procuro alguma coisa que tenha relação com as minhas cores, as cores dos meus posts. Então eu vou lá e procuro fundo roxo. Quando eu coloco um fundo roxo, em plano de fundo, eu consigo brincar com a transparência e a cor do fundo, tá? E aí, beleza. Eu fiz isso. Eu agora tenho as minhas fontes bem definidas. Não sei se você consegue enxergar aqui do lado, mas eu tenho as minhas fontes bem definidas. É isso que você precisa entender. Você precisa ter os seus padrões, você precisa ter as suas cores definidas, precisa ter as suas fontes bem definidas. Quando eu não uso a fonte que é a Alaska, meu Deus, essa fonte aqui é a Alaska, essa fonte é a Contrary One, e essa aqui é que geralmente eu coloco os textozinhos, que é a Advent Pro Medium, tá? Então eu tenho essas três fontes que completam os meus posts, tá bom? E aí o que é que eu faço? Quando eu coloco o título, por exemplo, como fazer um post. Esse aqui eu melhoraria, claro, mas tipo assim, esse aqui já seria uma parte do carrossel. O que eu preciso inicialmente, tá? Eu iria descrever o que descrever inicialmente, tá? Iria fazer descrever inicialmente como fazer um post. Talvez eu colocasse um passo a passo também explicando, que nesse caso era o seguinte: ter a sua grande ideia, ter um título, uma headline que chame a atenção, tá? Usar as suas fontes, usar os seus
as suas cores que tem uma relação com as suas cores, e as minhas cores basicamente são as variações do roxo, o branco e o amarelo, tá? São mais ou menos essas cores as minhas aí que eu uso nos meus posts. Fiz isso, tenho a minha ideia, tenho as minhas cores, tenho as minhas fontes, agora eu vou usar a criatividade. Normalmente, com relação, eu gosto de usar fotos e gosto de usar também as minhas imagens, tá? Por exemplo, e aí eu vou usar as minhas imagens, vou desfocar o fundo, remover o fundo, e aí eu posso usar as minhas imagens nos meus posts. Como eu falei, porque dá a impressão que as pessoas quando olham sabem quem sou eu. Sabem que sou eu que estou falando aquilo, que é o Júnior que está naquele post e está fazendo aquilo, tá? Dicas interessantes para vocês que eu comecei a fazer. Posts que tenham relações com que você tenha imagens de animais, de crianças, normalmente engajam bem. Mas por favor, tá? Por favor, façam posts que tenham relação com o assunto. Em resumo, para a gente finalizar essa aula básica aqui de como fazer um post, tá? Em resumo, tenha uma ideia baseada na dor e no desejo do teu cliente e faça um título que chame a atenção dele, que desperte a curiosidade, que desperte a urgência. Não, eu preciso ver isso aqui. Tipo assim, ó, coisas que fazem você perder dinheiro. 6 coisas que estão fazendo você perder até 100 mil reais. Tá? Essas coisas vão chamar a atenção do teu cliente. Certo? Pronto. Beleza. O que é que acontece agora? Agora que eu tenho a minha ideia, tenho o meu título, agora eu vou fazer o meu post. Vou separar as páginas quando eu faço com o carrossel e eu vou usar as minhas imagens e uso fotos que tenham relações com o assunto. Importante lembrar que as tuas imagens, os teus textos, a tua escrita, a qualidade da tua foto, a qualidade das imagens que você está usando seja alta. Quanto mais bonitos, melhores. Mas cuidado, uma dica que talvez ninguém tenha te falado. Se você criar muita coisa, criar um post muito pesado, isso também é um pouco chato para o Instagram, que acaba que consumindo um pouco mais de dados. Eu vi um cara falando isso e isso me chamou a atenção, tá? Pode ser que isso atrapalhe um pouco o desempenho do teu, tipo assim, é tão pesado para carregar que demora para carregar e o cara vai lá e passa, tá? Fica ligado nisso. Então, baseado nisso, mais ou menos assim, eu faço os meus posts dessa forma. Espero que vocês tenham gostado. Dá o joinha aqui, ó. E se ainda não me segue no Instagram, corre lá que tem muita coisa boa pra gente aprender. Tá bom? Tamo junto e até a próxima aula.